bem-vindos à classe de espanhol de hoje aqui no hashtag Fique em Casa Aprendendo, mais uma aula de espanhol para você com a professora Leda Jane aqui. E aí eu já convido vocês, sabe aquele convitinho especial que eu sempre faço no começo de toda a aula? Pois é, nos acompanhe lá no YouTube, na plataforma Gonçalves Dias, no @plataforma Gonçalves Dias no Instagram, chame a gente lá, se inscreva, tá? Nos siga lá e nos ouça, tá? Os podcasts da Rádio Timbira no programa hashtag Fique em Casa Aprendendo todos os dias, das 16 às 17, certo? 1290 MHz, sintoniza lá e ouve as suas aulas, não fique de fora. E também no Spotify, então não tem desculpa para não aprender. Vamos com a gente hoje, vamos falar hoje das partes do corpo humano. Nós vamos falar do el cuerpo humano, tá? Então a gente tem uma extensa lista e vamos hoje rapidinho para dar tempo de falar sobre tudo. Então, como falar de características físicas del cuerpo en español? Então, como que você vai falar das características físicas do corpo em espanhol? Por supuesto, no es como hablamos en portugués. Por eso, es muy importante conocer este vocabulario que es elementar. Nuestro cuerpo es constituido por cabeza, tronco y extremidades. Además, es compuesto por varios sistemas, como el sistema digestivo, muscular, tegumentario, linfático, endocrino, nervioso, óseo, reproductor, respiratório, urinário e excretor, circulatório, imunológico e por el sistema sensorial. Então, o que eu estou dizendo com isso tudo aqui? Com certeza, não é como a gente fala em português, não é como nós falamos e pronunciamos as palavras em português. Por isso, é muito importante que você conheça esse vocabulário. Tem algumas expressões bem curiosas. Que o nosso corpo é constituído por cabeça, tronco e membros, e além disso também por vários sistemas, o sistema digestivo, muscular, tegumentar, linfático, endócrino, nervoso, esquelético, reprodutor, respiratório, urinário, excretor, cardiovascular, imunológico e pelo sistema sensorial. É muita coisa, não é? Pois é. Então, nós vamos devagarinho ver o que é mais importante e vamos aumentar esse vocabulário de vocês. Bem, aqui eu tenho uma imagem, las partes del cuerpo humano, tá? É uma imagem onde eu tenho o corpo feminino e o corpo masculino. Ah, professora, não são os mesmos nomes, não são iguais para homens e mulheres? Não, tem algumas particularidades, tá? Então, por exemplo, nariz permanece da mesma forma, tá? Então, boca e lábios, mandíbula, barbilha, tá? Que é essa parte aqui, ó, nossa, tá? Das mulheres, barbilha, tá? Para o homem, menton. Então, são palavrinhas pequenas que diferenciam de um do outro. Então, vamos ver isso detalhadamente num próximo quadro, no próximo slide, até porque aqui ele fica reduzido e essa é uma imagem que vocês podem estudar com calma depois lá na plataforma. Então, vamos aqui. Parte de la cabeza, partes de la cabeza, cerras, que são as nossas sobrancelhas, tá? Pestañas, cílios, ojos, nossos olhos, tá? Barbilha ou menton, que é o queixo, tá? Que é o queixo. Boa e lábios, boca e lábios, Língua, que é língua. Dientes, dessa forma que fala. Com o T é linguodental. Quando a gente está começando a aprender algumas expressões de português, nós escutamos muito palavras, letras e palavras e sílabas que são labiodentais, linguodentais. Dientes é totalmente linguodental, tá? A língua fica entre os dentes. Frente é a nossa testa. Olha só que diferente. Em português nós falamos frente, e você imagina que é alguém ou que está à sua frente
ou a frente da pessoa, tá? Então, não é em espanhol. Frente é a nossa testa. Oreja, que é orelha. Mejilha, que é a bochecha. Que aqui tá grudadinho, tá? Mas é uma outra palavra. Coelho. Não é aquele coelho bichinho de orelhinhas, não, gente. Coelho é pescoço, certo? Lembrem que os dois L juntos, eles têm o som do dígrafo em português LH. Partes del tronco. Então, o que nós temos no nosso tronco? Ombros, que é escrito da mesma forma que pronuncia-se da mesma forma que em português. A única diferença é na escrita. Ombros em espanhol leva o H na frente, tá? Como vocês sabem, o H é um fonema mudo. Pecho, que é essa região aqui. Não estou me referindo a seio, tá, gente? Estou me referindo a peito, o peitoral, tá? Pecho. Espalda, que são nossas costas. Costado, que é essa região lateral do nosso corpo. Ombligo, que é o nosso umbigo. Cadeira, que é o nosso quadril. Esse não fica tão difícil de você traduzir, mesmo você imaginar, será que é cadeira? Porque algumas pessoas, vocês já devem ter ouvido algumas expressões do tipo, as cadeiras delas são bonitas, né? Ela tem as cadeiras bem, como é que eu posso dizer? As cadeiras bem propícias ao parto, né? Se dizia muito isso antigamente. Traseiro ou culo. Traseiro ou culo. É como se chama bumbum, tá? Então, quadril é a lateral, bumbum é a parte externa, certo? Vamos lá. Los membros inferiores e superiores. Então, os membros inferiores e superiores, vamos ver como é que nós chamamos. Braço, que é braço. Codo, cotovelo. Viu como é diferente? Munheca. Essa é comum, a gente já ouve bastante no interior. O pessoal diz assim, eu caí e quebrei a munheca, né? Então, munheca, que é o nosso pulso. Mano, que é a nossa mão, mano. Muslo é a nossa coxa. Esse é também bem diferente da sua tradução em português, né? Muslo. Rodilha, que é joelho. Não sei se vocês já ouviram falar de rodilha aqui em português. Quando a gente mora no interior, a gente escuta com mais frequência. Alguém vai encher um pote de água e coloca sobre a cabeça. Entre a sua cabeça e o pote, a pessoa coloca o que se chama de rodilha, que nada mais é do que uma toalha enrolada no formatinho de rosca, no formatinho de círculo, aí coloca na cabeça e coloca o pote em cima para não machucar a cabeça. Então, rodilha. Já em espanhol, rodilha é joelho, tá? Pé, que é fácil de tradução, que é o pé. Talon, que é o calcanhar. Talon também não é muito fácil de você identificar a tradução a priori, tá certo? Tudo isso aqui, gente, fica lá salvo, depois vocês anotam no caderno. Quem puder já fica só marcando o que não conhece, porque tem coisas aí que vocês conhecem, que é fácil de traduzir. Então, quando nós vamos, até uma dica para vocês, quando nós vamos construir um vocabulário em qualquer idioma diferente do nosso, no caso do português, nós focamos nas palavras que nós não conhecemos. O que a gente conhece, a gente não precisa estar anotando, tá? Por quê? Porque ela vai ser fácil de eu identificar dentro do contexto. Mas, de repente, aparece uma palavra que eu não tenho noção da tradução dela, mesmo eu tenho uma ideia do contexto, né, do real assunto do texto, eu acabo me atrapalhando, porque aquela palavra não parece ser aquilo que ela é. Lembram da aula de falsos cognatos? Pois é, algumas situações assim. Vamos dar continuidade. Los sistemas del cuerpo humano. Então, eu tenho aqui, no primeiro bonequinho, eu vou chamar de bonequinho. O primeiro bonequinho eu tenho em destaque o sistema digestivo.
tá? Escreve digestivo normalmente, como em português, mas se pronuncia digestivo, tá? Tenho aqui o segundo bonequinho, eu estou na linha de cima, é o sistema muscular. Escreve e pronuncia da mesma forma, tá certo? Aí eu tenho destacado o corpo todo. Nessa parte aqui, no terceiro bonequinho, eu tenho destacado o quê? Na cabeça, não é? Só a parte do cabelo dele, na cabecinha dele. Então, sistema tegumentário. Sistema tegumentário. Eu tenho aqui um quarto bonequinho que está cheio de bolinhas no corpo todo. Então, sistema linfático. Sistema linfático. Eu tenho aqui um quinto bonequinho que está marcado a região da tireoide, está marcada a região dos rins, né? Isso é o sistema endócrino, tá? Endócrino em português, ele tem um acento. Em espanhol, ele não tem, endócrino, tá? Eu tenho lá no meu sexto bonequinho toda uma região amarela. E eu lembro vocês que nós saímos agora do Setembro Amarelo, para que vocês lembrem que o Setembro Amarelo, ele fala de quê? Ele fala da questão do suicídio. O suicídio vem da ansiedade, do sistema nervoso. Fizeram o link? Pois é. Então, não esqueçam que sistema nervioso, tá? Aqui eu tenho, no primeiro bonequinho da linha de baixo, eu tenho eu destaque os ossos, né? O esqueleto mesmo. Então, é o sistema ósseo. No segundo bonequinho, eu tenho o sistema reprodutor masculino, destacado. E no terceiro bonequinho, o sistema reprodutor feminino, tá? Feminino. Escreve dessa forma. Aí eu tenho aqui, no quarto bonequinho, destacado a área dos pulmões, né? E que vai, óbvio, também para faringe, laringe, tudo isso, que é o sistema respiratório. Sistema respiratório. Tenho também, lá no quinto bonequinho, destacado a região do aparelho excretor, que é o sistema urinário, tá? E tenho aqui o sistema circulatório, que é a questão do sangue no nosso corpo, das veias que entopem, que faz toda aquela questão do infarto, por aí vai, tá certo? Então, aqui eu tenho 10 sistemas do corpo humano, bem destacado e bem detalhado para vocês. Vamos aqui ao sistema sensorial, sistema sensorial. Tá? Então, são os nossos sistemas de visão, de tato, de olfato, tá certo? Então, vista, como é que eu chamo? La vista. La vista. Ouvido, el oído. El oído. Observem os artigos que estão sendo colocados antes dos substantivos, tá? La vista, feminino, el oído. El tacto, que é o tato, tá certo? El gusto, que é o paladar. El olfato, que é o aroma que a gente sente, né? O cheiro, que é o nariz. Alguns exemplos. Então, para falar de características físicas, como que nós montamos as nossas orações? Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo. El pelo de María es rizado y largo. El pelo de María es rizado y largo. Então, o cabelo de Maria é cacheado e comprido, tá? Largo, nós já demos em uma outra aula aí, inclusive de falsos cognatos, tá? Eles vão sempre aparecer, sempre a gente vai estar falando nas nossas aulas. Que largo, para nós, em português, quando a gente vai ler, a gente imagina que é algo extenso, na largura, né? E, nesse caso, em espanhol, largo é em comprimento, tá? Então, o cabelo de Maria, que é pelo, não é o pelo da pele, é pelo, cabelo, tá? De Maria é cacheado e comprido. Outro exemplo. Mis ojos son negros como la noche. Mis ojos son negros como la noche. De fácil tradução. Então, meus olhos são pretos como
à noite, tá? Vamos para mais uma forma aqui. Aqui eu tenho me duele la cabeça, tenho dor de cabeça. He lesionado la mano derecha. Feri a minha mão direita. Ana hizo una cirugía en la rodilla. Lembra que a gente falou bastante de rodilha? Pois é, que era o quê? Joelho. Então, Ana fez uma cirurgia no joelho. He pasado todo el día en el ordenador. Ahora me duele la espalda. Passei o dia todo no computador. Agora tenho dores na costa, né, nas costas. Expressões coloquiais. São expressões do dia a dia de uso comum. Quando você estuda português, você aprende as expressões coloquiais, as expressões padrão, né? Que é a norma culta e a norma coloquial, a gente vê muito sobre isso. Então, no espanhol também tem a forma coloquial, que é como a gente fala no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, despreocupado de algumas regras, tá? Então, em espanhol é muito comum utilizar em expressões coloquiais as partes do corpo, as quais não devem ser interpretadas de forma literal. Como é que fica isso em espanhol? En español es muy común utilizar en expresiones coloquiales las partes del cuerpo, las cuales no deben ser interpretadas de forma literal. Por exemplo, por la boca muere el pez. Vocês sabem o que é pez? É peixe, não é pés. A gente viu que é pie, né? Pela boca morre o peixe. O que que significa? Significa que hablar mucho puede ser peligroso, que a persona deve ser mais cautelosa. Então, significa que falar muito pode ser perigoso e que a gente precisa ter o quê? Mais cautela ao falar. Aqui eu tenho um exemplo. No debes hablar demasiado sobre las personas, por la boca muere el pez. Não deves falar demais sobre as pessoas, porque pela boca morre o peixe. Então, isso aí, às vezes, nós estamos num grupo conversando, isso é muito comum de acontecer, e aí você está lá falando. Vamos pegar uma coisa bem pontual, o Chaves, tá? Então, a aula do Chaves, do professor Girafales, quando ele está dando aula, geralmente começa aquele burburinho. Então, começa aqui com o Chaves, todo mundo conversando, falando mal de alguém, todo mundo, o professor Girafales, chega, todo mundo se cala e fica só o Chaves falando. Já assistiram algum episódio assim? Tenho certeza que sim. Então, ele acaba se queimando na linguagem de vocês, na linguagem coloquial de vocês, do dia a dia, ele acaba se queimando com o professor, porque ele sempre fala algo demais, tá? Então, é nesse sentido. Aqui eu tenho a tradução e vamos aqui para a próxima. Comer la oreja a alguien. Comer la oreja a alguien. Comer a orelha de alguém. Nossa, que expressão, professor. O que isso significa? Convencer alguém sobre algo de forma insistente. Sabe como é que vocês usam isso aqui em português? Muito comum, que é uma gíria de vocês, jovens, comer a mente. Já ouviram falar? Aí eu vou comer a mente de alguém. Né? Vai falar tanto que vai convencer essa pessoa a fazer algo ou a falar algo que você quer que ela fale. É a mesma expressão, só que comer la oreja de a alguém. Então, exemplo. Às vezes, comiéndole la oreja, la convenço. Então, às vezes, insistindo, convenço-a. Vocês entenderam? Pois é. Então, aqui eu estou só comendo a mente de vocês com espanhol. Tá certo, galera? Então, a gente fica por aqui hoje. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, tá certo? Tem mais atividade lá na plataforma. Fiquem de olho, fiquem atentos, não percam absolutamente nenhuma aula nossa. Escute a gente no Spotify, segue lá na plataforma e vem com a gente aprender aqui no hashtag Fique em Casa, na TV Educação, no canal 10.2. Então, queridos, por hoje é só. Hasta luego, hasta la vista.